Nesse vídeo a gente vai fazer um treino completo de membros inferiores, utilizando apenas 2 halteres. A gente vai trabalhar a musculatura anterior da coxa, o quadríceps femoral, também vai trabalhar a posterior, o isquiotibiais, a parte interna da coxa, os adutores e o glúteo também, e vai fechar com exercícios de panturrilhas. Todos os exercícios utilizando apenas 2 halteres, sem nenhum banco, sem necessidade de nenhuma máquina para a gente apoiar, beleza? Antes de começar o exercício, a gente vai fazer um aquecimento para cada parte, para cada agrupamento muscular que a gente vai treinar, beleza? A gente vai começar treinando o anterior da coxa, o quadríceps. Então a gente vai fazer um exercício para aquecer a musculatura do quadríceps. Depois a gente vai pegar os 2 halteres e vai fazer os exercícios. Como que funciona esse aquecimento? Esse é um aquecimento que a gente chama de aquecimento específico. Tá bom? O aquecimento específico ele tem o objetivo de aquecer a musculatura que vai trabalhar no movimento, diferente de um aquecimento geral, que seria subir na esteira e fazer uma caminhada, fazer uma corrida, onde eu ia aquecer o corpo de maneira geral. Todos os músculos, talvez alguns não seriam tão aquecidos ou alguma articulação não fosse tão aquecida quanto eu desejo, eu vou fazer um aquecimento específico, dando foco naquela musculatura e naquelas articulações que eu vou trabalhar com pesos depois, ok? Como os exercícios eu vou trabalhar o número de séries entre 8 e 10 repetições, para fazer um aquecimento eu vou fazer o dobro de repetições, então eu vou fazer 20 repetições. E detalhe, a carga que eu vou fazer, o peso que eu vou colocar para fazer o aquecimento vai ser metade do peso que eu colocaria para fazer a série inicial, ok? Então eu vou fazer os exercícios aqui com halteres de 12 quilos, então para aquecer eu vou pegar um halter de 6 quilos e vou fazer o movimento específico, só que com uma carga menor. Bom, então vamos lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o afundo. Já estou aqui com os meus halteres de 6 quilos. Como que eu faço o afundo? Mantenho os pés afastados na largura do meu quadril ou então um pouco mais afastado que o quadril, e aí eu vou dar uma passada. Essa passada, ela tem que ser uma passada maior do que eu dou normalmente quando estou andando. Note que o meu pé que está atrás, ele ficou na ponta dos pés, e o pé que está aqui na frente, ele vai ficar bem apoiado. Eu vou descer segurando o peso. Eu vou descer segurando o peso totalmente nessa perna que está à frente e vai ser ela quem vai empurrar o meu corpo para cima. A hora que eu estou descendo, eu mantenho a musculatura do abdômen contraída, estabilizo a minha postura aqui, ó, e desço. Puxei o ar, subi, soltei o ar. Desci, puxando o ar, subi, soltei o ar. Ok? Então vamos lá. Peguei o meu peso aqui, estou na posição, desci. Como o objetivo é promover um aquecimento da musculatura, eu posso fazer esse movimento um pouco mais rápido para gerar mais calor dentro do músculo e também porque o objetivo aqui é gerar mais calor e aumentar a oxigenação do músculo que eu vou trabalhar. Então eu posso fazer esse movimento mais rápido. Beleza, terminei o aquecimento, já posso pegar os halteres e começar a minha série. Não há necessidade de eu colocar um intervalo de descanso aqui. Se eu ver que eu fiquei muito cansado nesse aquecimento, beleza, dou um intervalo de descanso, mas como eu estou tranquilo, só um pouco ofegante, que é natural do aquecimento, vamos pegar o halter e começar o exercício. Fiz a empunhadura, um halter em cada mão. Eu vou ficar meio de lado para você conseguir enxergar o posicionamento das minhas pernas. Pés afastados, um pouco mais largo que o quadril. Dei uma passada lá na frente. Acerta a postura, mantém os halteres ao lado do corpo. Desci puxando o ar, solto o ar. Troca a perna, vou fazer de lado agora para você ver, ó.
Pés afastados, dei uma passada maior que o normal, desci puxando o ar, subi, soltei o ar. Procura manter a musculatura do abdômen sempre contraída durante a execução do movimento. Um ponto importante na hora de executar o afundo: o seu pé que está na frente, ele tem que ficar bem apoiado no solo. Ele nunca deve sair do contato com o solo, enquanto que o pé que está atrás, você vai usar sempre a ponta do seu pé. Ele vai funcionar como a perna que vai estar controlando, equilibrando o seu movimento. É a perna que está à frente que você flexiona o joelho e o quadril. Seu quadril, seu glúteo trabalha para estabilizar e para empurrar o seu corpo para cima. Quanto mais profundo for o seu afundo, maior vai ser o trabalho da musculatura do glúteo. Lembra de manter a articulação do joelho que está à frente bem estabilizada também. Você desce as duas articulações controlando o movimento e sobe novamente. Sempre que descer, puxa o ar, subiu, solta o ar, controlando bem o movimento. Quais são os erros mais comuns durante a execução do afundo? O primeiro deles é o afastamento lateral dos pés. Geralmente as pessoas costumam errar fazendo ele muito próximo ou às vezes faz ele exageradamente afastado. Então a primeira coisa a ajustar é afastamento na largura do quadril ou um pouquinho mais afastado para ter uma posição de equilíbrio melhor. Uma outra questão que as pessoas costumam errar muito durante a execução do movimento é inclinar demais, exageradamente, o tronco à frente. Você pode manter o tronco na posição reta, onde você segura o peso ao lado do seu corpo ali, a força do peso vai estar perpendicular à linha do seu corpo, ou você pode inclinar um pouquinho à frente o seu corpo. Um erro que é muito comum é inclinar excessivamente o tronco à frente. Então inclina só um pouco o seu corpo e executa o movimento, controlando a posição do seu corpo dessa forma. Ok? Legal, fiz a série, terminei, vou dar um pequeno intervalo de recuperação, estou dando um intervalo de recuperação de cerca de 50 a 60 segundos, só para dar uma respirada, melhorar essa oxigenação aqui e aí eu já volto de novo. É o tempo de pegar a garrafinha, molhar a boca e fazer um exercício de novo. Então vamos lá para a próxima série. Agora vamos para o segundo exercício, também para a parte anterior da coxa, que a gente vai fazer o agachamento sumô. Uma coisa que é importante no agachamento sumô é controlar o seu tornozelo e o seu joelho durante a execução do movimento. A hora que você está descendo, o seu quadril ele vai estar bem estável, fazendo força, controlando o movimento. Você pode ver que talvez o seu joelho está aqui, ele pode balançar um pouco. Então, controla, firma mais a sua musculatura da coxa para poder estabilizar o seu joelho fazendo força. Quanto mais você vai descendo, mais você trabalha a musculatura do glúteo. Consequentemente, a sua musculatura interna da coxa, ela tem que fazer força para estabilizar o seu joelho. Se você vê que o seu joelho começa a balançar, contrai mais, mantém as suas coxas mais firmes e estabiliza o movimento. A postura do tronco, você já sabe, ela vai ficar levemente inclinada à frente, musculatura do abdômen sempre contraída, e aí você desce puxando o ar e sobe soltando o ar. Vou pegar os meus halteres para fazer o aquecimento. O agachamento sumô é o seguinte: eu costumo utilizar um afastamento maior que a largura do quadril. Então eu afasto bem mais que a largura do quadril, e no agachamento sumô eu não mantenho a ponta dos pés voltadas para frente. Eu coloco elas um pouco afastadas, apontando para fora. Normalmente, os nossos pés, eles já têm uma inclinação ali, cerca de 3 a 5 graus para fora. No agachamento sumô, eu aumento um pouco mais essa abertura da ponta dos meus pés, beleza? Eu vou segurar os halteres aqui, ó, em cima do meu tronco e vou descer. A primeira coisa que eu faço é posicionar o meu quadril para trás e aí eu começo a flexionar os joelhos. A primeira parte do movimento começa com a estabilização do tronco, contrai o abdômen, começo descendo o quadril e aí eu flexiono os joelhos. Da mesma forma, eu desço puxando o ar e subo soltando o ar.
aquecimento, posso fazer cerca de 20 movimentos ou um pouco mais. Lembre-se, o objetivo do aquecimento é promover um aquecimento da musculatura que vai trabalhar, melhorar a lubrificação das articulações que também vão trabalhar nesse movimento. Terminei o aquecimento. Na sequência, já vou pegar os halteres e vou começar a fazer o agachamento sumô. Aqui tem algumas opções que eu posso utilizar o halter. Eu posso colocar ele nessa posição aqui, acertei o afastamento e vou fazer a empunhadura dele aqui embaixo. Só que quando eu faço dessa forma, ele vai acabar limitando um pouco a amplitude do meu movimento. O que eu poderia fazer era até colocar steps, talvez você já viu o pessoal fazendo com step e descendo aqui. Uma opção que eu tenho para não usar os steps é segurar o halter nessa posição. Isso aqui já vai ser suficiente para eu ter uma boa amplitude de movimento durante a execução do exercício. Só que eu vou usar uma opção ainda diferente. Eu vou colocar os pesos aqui em cima, para eles ficarem mais altos que o meu centro de gravidade. Então vamos lá. Ó, eu descanso ele aqui no meu peitoral, posiciono os cotovelos um pouco à frente. Deixa eu ver se não está pegando no microfone. Desci, soltei o ar. Quente já. Um erro muito comum na hora de fazer o agachamento sumô é semelhante ao agachamento a fundo, que é na hora de encontrar o afastamento adequado dos pés e também o posicionamento dos pés. Então lembre-se, vai ser um afastamento maior que a largura do seu quadril, um pouco maior que a largura do seu quadril, e você vai rotacionar a ponta dos seus pés para fora, beleza? Mantém a postura do seu tronco firme, contraída, você começa posicionando o seu quadril para trás, descendo o quadril e aí você começa a flexionar o joelho. Primeiro movimentação de quadril e o joelho vai acompanhando essa movimentação. Abdômen sempre contraído, desceu puxando o ar, subiu soltando o ar, ok? Agora a gente vai começar. Esse exercício ele é bem interessante que pelo fato da gente posicionar a ponta dos pés para fora, a gente aumenta a atividade da musculatura interna da coxa, que são os músculos adutores. Além da gente estar trabalhando bastante a parte anterior da coxa e um pouco o posterior de coxa. Os glúteos, eles também trabalham fazendo o controle do movimento, fazendo a estabilização do movimento. Quanto mais profundo eu conseguir fazer o meu afundo e quanto mais profundo eu conseguir fazer o agachamento sumô, mais eu vou chamar o meu glúteo para participar do movimento. Aí ele vai deixar de participar só como um músculo ali estabilizador e vai começar a participar mais como um músculo que faz mais força na hora de estar levantando o quadril, beleza? Tem um vídeo onde eu falo como melhorar o seu agachamento. Se você não viu esse vídeo ainda, clica nesse card aqui em cima que eu vou mostrar 3 formas de você melhorar o seu agachamento, ok? Que são exercícios de flexibilidade para melhorar o seu agachamento. Então se você não viu esse vídeo ainda, clica nesse card aqui em cima para você assistir esse vídeo. Caso contrário, mantenha o seu afundo da maneira que você consegue fazer, agachando desde que você não tire os seus pés que estão apoiados na frente, o seu pé que está apoiado na frente, ele tem que estar ao máximo apoiado. Você tem que agachar sem tirar o pé do chão, ok?
Quanto ao agachamento sumô, no agachamento sumô, você tem que manter o posicionamento dos seus pés e estabilizar bem os seus joelhos, enquanto você está descendo o quadril. Quanto mais você desce o quadril, maior vai ser o trabalho de glúteo. Se não consegue descer muito, começou a descer, começou a tirar os pés do solo, volta, não tem problema, mantenha o exercício dessa forma. E aí você assiste esse vídeo aqui em cima para melhorar a sua flexibilidade. Agora vamos para o próximo exercício, que a gente vai trabalhar o exercício para a parte posterior da coxa. No exercício que a gente fez para trabalhar a parte anterior da coxa, os músculos posteriores, o isquiotibiais, ele também trabalhou. Só que ele trabalha numa porcentagem bem menor. Se a parte da frente ali está trabalhando a cerca de 70% a 80%, a parte de trás está trabalhando ali uns 20%, 25%, talvez 30%. Então os dois músculos sempre trabalham juntos, mas tem alguém que trabalha mais. Agora vai ser o contrário, a gente vai colocar o músculo da parte de trás da coxa para trabalhar bem mais, ali os seus 70%, 80%, e o anterior da coxa, ele vai trabalhar ali cerca de 20%, 25%. Então vamos lá. Outra coisa, o glúteo ele trabalha bastante nesse exercício também. A gente vai começar fazendo o stiff. Tem uma pequena variaçãozinha do stiff, quando a gente faz o stiff com a perna completamente estendida ou quando a gente faz com o joelho semiflexionado. Se você não sabe qual que é essa diferença, eu vou explicar para você rapidinho, mas nesse vídeo aqui em cima eu explico com mais detalhes o que acontece quando você está fazendo o stiff com o joelho flexionado ou com o joelho estendido. Mas basicamente o que você precisa saber aqui agora? Quando a gente flexiona o joelho durante a execução do stiff, eu tenho que flexionar e manter ele sempre flexionado enquanto eu estou fazendo o movimento com o tronco. Quando eu faço dessa forma, o meu posterior de coxa ele vai trabalhar um pouquinho menos e eu vou colocar o meu glúteo para trabalhar um pouquinho mais, beleza? Então essa é a diferença básica que você tem que saber. Então a gente vai fazer o stiff com o joelho semiflexionado, fazendo um movimento só com o tronco, mas lembre-se que o joelho, você tem que flexionar o joelho e manter o joelho naquela posição, aí você vai ter que movimentar só o tronco, tá bom? Vamos começar fazendo um aquecimento, que no aquecimento você já vai pegar um pouco desse movimento e aí você vai entender o exercício. Olha só, estou com dois halteres aqui, eu vou ficar meio de lado para você enxergar melhor, ó. Posicionei os halteres aqui na frente do meu corpo, a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar com as minhas costas relaxadas, então eu vou ficar com as costas retas, vou posicionar os meus ombros aqui atrás, ó, e vou deixar o peso aqui na frente do corpo. Eu flexiono o joelho e mantenho ele dessa forma, ó. Faço um movimento só com o tronco e subo. Fiz um movimento só com o tronco e subi. O joelho, ele não pode movimentar mais, eu não posso estar descendo com o joelho aqui, esticando o joelho, descendo e esticando o joelho. Tenho que fazer um movimento só com a lombar, ó. Travei o joelho, subi. Sempre que eu subir, eu solto o ar, então desci. Como eu disse, lembre-se, o objetivo do aquecimento, o objetivo desse exercício inicial é promover o aquecimento. Então, eu posso fazer ele um pouco mais rápido para gerar mais calor na musculatura e levar mais sangue para esses músculos e essa articulação que vai trabalhar, eles ficarem mais preparados para o exercício que a gente vai fazer. Então vamos pegar os halteres agora e vamos começar o exercício. O afastamento dos pés para fazer o stiff é na largura do quadril, um pouquinho mais afastado. Como eu falei para você, lembra? O seu pé, ele tem uma pequena rotaçãozinha para fora, cerca de 3 a 5 graus. Então, pés na largura do quadril, afasta um pouquinho mais e gira eles um pouquinho para fora para ficar mais confortável. Então, posicionei os pés, girei, peguei os pesos, subi, flexiono um pouco o joelho e aí começa o movimento.
Uma pergunta muito comum durante a execução do stiff é: até onde eu devo descer o meu tronco? Até onde eu devo descer com o peso? E a resposta é a seguinte: você tem que descer até o momento que você não perde a curvatura natural da sua coluna. O que é curvatura natural da coluna, né? Se você olhar de lado, você vai ver que a coluna, aqui tem a região do sacro, aí tem uma curvatura aqui lombar, depois eu tenho uma curvatura torácica e aí eu tenho uma curvatura cervical. Até onde eu devo descer durante a execução do stiff é o seguinte: é até a hora que eu estou descendo e eu não perco a curvatura natural da coluna. A hora que eu começo a perder essa curvatura, eu já deveria ter parado o movimento, né? Então eu estou executando o movimento, desci, aqui a curvatura natural e volto. Se eu comecei a perder essa curvatura, já está errado o movimento. Então eu tenho que descer até onde eu consigo manter as curvaturas naturais da coluna. Por quê? Porque se você começa a perder a curvatura natural, você começa a gerar muita compressão nos discos intervertebrais. A sua coluna, ela é um empilhado de ossos. Entre cada um desses ossos tem uma espuminha aqui, um materialzinho gelatinoso aqui, que serve para absorver ali as energias mecânicas. Quando você começa a descer demais e perder essa curvatura, você começa a gerar uma força de compressão muito grande nesses discos. E isso é muito prejudicial para a sua saúde. Então, evita perder a curvatura natural da coluna, ok? Naturalmente, o stiff ele já é um exercício que ele gera muita compressão discal nos discos intervertebrais da coluna. Então, quando for executar esse movimento, procura executar ele com bastante atenção, procura fazer ele meio que de lado, como eu fiz assim, dá uma olhadinha no espelho enquanto você está executando. Não precisa ficar com o pescoço torto toda hora para o espelho, certo? Você está fazendo aqui, fica um pouquinho de lado, dá uma olhadinha para o espelho, voltou, dá uma olhadinha para o espelho só para conferir e depois volta a cabeça para a posição normal, só para você ver se você está fazendo o movimento correto, beleza? Não precisa ficar fazendo exercício com a cabeça totalmente de lado, que depois vai ficar com dor no pescoço, ok? Para corrigir essa questão das forças que você vai estar colocando nos seus discos. Falando nisso, nessa questão do posicionamento do pescoço, é um erro muito comum também que acontece durante a execução do stiff, é esse posicionamento da cabeça, que você está executando o movimento aqui. E aí o que você faz? As pessoas têm o costume de fazer ele olhando para o espelho, né? Então a pessoa faz assim, Você vê, olhando aqui, o que você vê de errado aí? Não preciso nem falar, né? Ela já começa o movimento perdendo uma das curvaturas naturais da coluna, que é a cervical, né? Olhando lá para frente. Lembra? A cabeça, você tem que manter as curvaturas naturais. Então a hora que você está aqui, você está olhando para frente, você está executando o movimento, você está abaixando, a sua cabeça tem que acompanhar o movimento. E eu olho para frente de novo, desci, olho para frente de novo. Então, nunca mais faço stiff olhando para frente. Beleza? Esquece o espelho, fica meio que de lado, posicionou. Dá uma olhadinha assim, sorrateira para o lado e já volta. Só para ver se você não está perdendo a curvatura natural da coluna, beleza? Então vamos para o próximo exercício. Deixa eu falar mais uma coisa a respeito de stiff também, que é uma coisa que é super importante. Eu falei um pouquinho da compressão, a questão é a seguinte: quando a gente está executando o stiff, quando eu estou executando o stiff, a hora que eu estou aqui, eu tenho uma força que eu gero nos meus discos intervertebrais aqui. Se eu coloco os pesos mais longe do meu corpo, então o peso vai estar aqui, a força que eu vou estar gerando nos discos vai ser um pouco bem maior, vai ser bem maior. Então faz o seguinte, quando você estiver executando stiff, procura colocar o peso sempre próximo do seu corpo. Evita a situação de estar fazendo um stiff com um peso longe. Se você colocar o peso longe, você vai estar aumentando a força de compressão discal, então coloca os pesos mais próximo do seu corpo e executa o stiff com os pesos próximos do corpo. Tendo isso em mente, uma coisa que a gente tem que saber para executar o próximo exercício, que é o bom dia, é exatamente isso. Por que o bom dia é interessante? Porque no bom dia, ao invés do peso ele estar próximo do seu corpo, como no stiff, eu vou colocar o peso mais longe do corpo. E normalmente a gente faz o bom dia com uma barra
coloca ela nas costas e faz com o peso longe do corpo. Então, ao invés do peso estar aqui, descendo próximo do meu corpo, o peso vai estar aqui e, no caso, aqui, ó, atrás da cabeça. E esse vai ser o nosso próximo exercício. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aquecer o bom dia. Eu vou aquecer o bom dia sem usar peso nenhum. E o peso que eu vou usar para fazer a série do bom dia vai ser o peso que eu estava usando para aquecer no outro exercício. Isso por quê? Porque ele é um exercício que já vai exigir mais do corpo. Muito mais da musculatura do tronco, que está fazendo esse sistema de alavanca para levantar o peso, e também vai exigir bastante agora do músculo posterior da coxa, do isquiotibiais. Por quê? Lembra que eu falei que para fazer o stiff a gente ia deixar o joelho semiflexionado para meio que matar um pouquinho o isquio e aumentar o trabalho do glúteo? Aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou deixar a musculatura posterior da coxa totalmente estirada, totalmente estendida, esticadinha. Com isso, ela vai ter que fazer mais força para fazer o movimento. E tem um detalhe, quando o músculo está completamente alongado, fica mais difícil para ele produzir força. Então, eu não preciso colocar muita carga para ele trabalhar. Então, vai ser um outro princípio que a gente vai estar usando para deixar o bom dia bem eficiente. Então, vamos lá, vou começar o aquecimento. Mesmo posicionamento dos pés, pés afastados na largura do quadril. E aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar as minhas mãos aqui, ó, atrás da minha cabeça. Eu não vou estar puxando da minha cabeça. Só vou posicionar melhor. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar as mãos aqui, ó, do lado da cabeça, beleza? Então, os pés afastados, as mãos do lado da cabeça, e aí eu inclino o tronco. Agora é o seguinte, ó, joelhos totalmente estendidos, mãos ao lado da cabeça. Subi e soltei o ar. Lembra da questão da movimentação da cabeça? Sempre acompanhando o movimento das costas, ó. Vou fazer de frente para vocês agora, ó. Desci, subi, olhei para frente, desci. Legal, aqueci o músculo, musculatura do tronco, musculatura lombar já estão bem quentes, bem aquecidas, musculatura posterior da coxa também, porque a gente já está vindo de agachamento, vindo do sumô, fizemos o stiff e agora a gente vai fazer o bom dia. Então, para fazer o bom dia eu vou pegar um peso menor, pegar esse pezinho menor, ó, e como que eu vou posicionar o peso? Eu vou colocar eles aqui, ó, na frente do meu tronco, tá descansando aqui no peitoral, ó, e eu vou travar eles aqui com os braços, eu vou prender ele aqui. Acertei o afastamento dos meus pés, desci, ó, pernas, joelhos bem estendidos, soltei o ar, desci, puxando o ar, subi, solto o ar. Bom, agora vamos para o nosso último exercício, que vai ser o exercício de panturrilhas. Já trabalhamos 2 exercícios para o anterior de coxa, que foi a fundo, que a gente trabalhou, anterior de coxa também trabalhou posterior e um pouco de glúteo. Trabalhamos o sumô, que a gente também fez, anterior de coxa bastante, um pouco de posterior, e trabalhamos bem os adutores, estabilizando o movimento, lembra? Depois fizemos o stiff, que a gente trabalhou bem posterior de coxa e glúteos. E agora a gente terminou o bom dia, que a gente trabalhou também bastante musculatura lombar, né? Provavelmente a musculatura lombar deve estar quente, aí deve estar bem firme. Trabalhamos bastante lombar, glúteos e os isquiotibiais também. Agora vamos fazer a panturrilha. Para fazer a panturrilha, não tem segredo. Afastamento na largura dos pés, aumenta um pouquinho o afastamento. Vamos lá, ó.
Afastamento na largura dos pés, aumentou um pouquinho o afastamento, subiu na ponta dos pés, mantém abdômen, tronco firme e volta. Pegar um pezinho para aquecer, vamos lá. Pezinhos, ó, pés afastados, subiu e volta. Na panturrilha, quanto menos eu deixar o calcanhar em contato com o solo, quanto mais rápido eu tirar ele, melhor vai ser para eu aquecer a musculatura. Então lembra, fazer o movimento mais rápido para poder gerar calor e trabalhar, lubrificar as articulações e promover calor, o fluxo sanguíneo na musculatura. Musculatura aquecida, vamos pegar os nossos pesos maiores agora para a gente poder fazer o exercício de panturrilhas. Lembra? Posicionamento do tronco, abdômen contraído, acertou o afastamento dos pés e sobe. Lembra sempre de manter a musculatura do abdômen e do tronco firme durante a execução do movimento. Bom, é isso aí. Trabalhamos 2 exercícios para a região anterior de coxa, também trabalhamos adutores e glúteos, fizemos mais 2 exercícios para a região posterior de coxa, também trabalhamos os glúteos ali e fizemos panturrilha. Mas você viu que mesmo nesses exercícios, a gente teve também bastante trabalho da musculatura do abdômen, da musculatura lombar. Você viu que os braços também precisaram fazer força para levantar os pesos, segurar os halteres. Então é um exercício de membros inferiores, mas o corpo todo acaba trabalhando. E agora tem uma série também de exercícios para membros superiores com halteres. Se você não viu, clica nesse card aqui em cima para você ver um treino de membros superiores todo feito com halteres também. Lá a gente usou um banco também, mas daria para fazer sem um banco. Então clica nesse card aqui em cima e assiste o vídeo de membros superiores também. E um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo enorme.